Olá pessoal, bom dia, Menino White aqui e hoje vamos para mais um deck profile, né, da lista de Ashley com Santuário, beleza? Curta, compartilha, se inscreva no canal, vamos chegar à meta de 150 inscritos para mais sorteios para vocês, bom? Então, vamos ao review. Vamos começar com o nosso inicial, o Glime, um dos starters que eu mais gosto, mas vocês podem colocar de preferência de vocês. O efeito dele, quando uma carta entra por cima dele, você dá um draw. Quando você é o segundo jogador, você pega um King Shield para sua mão. Então esse é o nosso starter. Vamos à nossa linha de triggers. 4 Heals, a Yggdrasil Maiden Lane, 4 PG Draw, Flash Shield Zeut, 3 Epona, 3 Fogal, 2 Lien. Totalizando 4 Heals, 4 Draws e 8 críticos. Nossa linha de grade 1, 4 Laurel Knight Sigilos. O efeito dos Sigilos é durante o seu turno, se você Vanguard Hellguard, se você não tem carta específica na Damage Zone, ele ganha mais 5.000. O segundo efeito dele é Leão Alto, Vanguard Hellguard. Quando ele é colocado da sua mão, você olha 5 cartas do topo do seu deck, procura por um grid 3, revela, volta o resto pro deck e embaralha. Caso você adicionou, você descarta uma carta da sua mão. Uso 3 cópias da Charging Jewel Knight Morvidus. Efeito da Morvidus, ou Morvis como eu chamo ela. Ela tem o Action na Hellguard contra Blast 1. Você escolhe uma normal unit do seu drop zone e retorna para o seu deck. Você faz o Soul Charge. Você escolhe uma das suas Jewel Knight e ganha mais 5.000 até o final do turno. Segundo efeito dela, Vanguard Hellguard. Quando uma unit entra por cima dela, você dá um draw. Uso 3 cópias do Autoroute Tative, Knight Baizal. Efeito do Baizal, ele tem um efeito no Vanguard, um alto. Quando ele é colocado, você olha 7 cartas do topo do seu deck. Procura por um Knight of Conquest Wingspan ou um Sanctuary Guard Dragon, adiciona sua mão e embaralha. Ele tem um segundo efeito, é um alto na Hellguard. Quando o Vanguard com o Sanctuary Guard ataca, a unit ganha mais 10.000, né, no caso do Santuário. Se você não tem carta específica na Damage Zone, você faz um Counter Charge. Então, 3 cópias dele. Para finalizar a linha de grade 1, os 2 Knight of Harp Tristan. O efeito do Tristan, ele tem um alto na Hellguard. Quando ele é colocado no Vanguard no grade 3, contra Blast 1, você procura um Blaster Blade do seu deck, revela e adiciona sua mão e baralha. Agora vamos para a linha de grade 2. Uso 4 Blaster Blade, unit principal, como todos sabem. O efeito do Blaster Blade, ele tem um alto Vanguard e Hellguard, tá? Quando ele é colocado contra Blast 1, seu Blast 1, você escolhe uma unit da linha de unit do adversário e retira. Ele tem um contínuo no Vanguard. Se você tem 4 ou mais Hellguards, ganha crítico mais 1. Então, continuando na linha de grade 2, uso 3 Explode Jewel Knight Lyle. Efeito da Lyle, ela tem um alto na Hellguard. Quando ela ataca, você escolhe 2 normal units da sua drop zone e retorna para o fundo do seu deck. Qualquer ordem, você faz o Soul Charge 1 e ela ganha mais 5.000 ao final da batalha. Ela tem um alto Vanguard de Hellguard. Quando uma unit entra por cima dela, a unit ganha mais 10.000 até o final do turno. Uso 3 cópias do Wingspan, né? Knight of Conquest Wingspan. O efeito do Wingspan, durante o seu turno, se o seu Vanguard é um Santuário, é um contínuo na Hellguard, tá? Se você tem um Vanguard com Sanctuary of Guard no nome, ele ganha mais 5.000 para cada grade 1 que você tem na linha de trás, ou seja, na back row, tá? Então se você tiver 3, ele vai ficar com mais 15. E ele tem um alto no Vanguard de Hellguard. Quando ele é colocado contra Blast 1, você olha 7 cartas do topo do seu deck, procura por um grade 1, adiciona sua mão e embaralha. Continuando aqui, uso 2 Absolute Blade Knight Levarot, tá? Ele tem um alto Vanguard de Hellguard. Quando ele é colocado na sua mão, você paga contra Blast 1, você procura no seu deck por um grade 2, dá call em uma Open Hellguard e embaralha o seu deck. Caso você não tenha Counter Blast, você pode pagar esse custo por Soul e buscar a grade 2, tá? E para finalizar a linha de grade 2, a cópia da Starcall Trumpeter, tá? O efeito da Trumpeter, ela tem um efeito Vanguard Hellguard. Quando ela é colocada contra Blast 1, seu Blast 1,
você retorna uma carta com o nome de Blaster da sua Drop Zone e uma Wayland Light in Darkness Intersects, que no caso é a Order, sua drop, e retorna as duas da sua mão, ou se você tiver só uma, como a Order ou o Blaster, você retorna para sua mão. Ela tem um contínuo, se o Vanguard é um Blaster, essa unidade pode boostar, tá? Então ela boosta na rede. Finalizando nossa linha de grid 2. Agora vamos para a nossa linha de grid 3. Uso 3 cópias da Pure Heart Heroic Knight Ashley. Feito da Ashley, tá? Ela tem um alto Vanguard e Rearguard. No final da batalha que ela ataca, você pega o seu Blast 2, você procura por uma grid 2 ou menor de Heroic Knight do seu deck, dá call para campo e embaralha o seu deck. Caso ele esteja no Vanguard, você pode buscar até 12 unidades ao invés de 1. Tá, então ela tem um segundo efeito dela, é um alto Vanguard e Rearguard também, tá? Quando outra unit entra por cima dela, né? Você pega Counter Blast 1, a unit entra com crítico até o final do turno. Tá? Então, uso 3 cópias dela. Uso 3 cópias do Sanctuary Guard Dragon. No caso, o boss do deck, né? Nessa situação de lista, ele tem um contínuo no Vanguard, tá? Se o Vanguard do seu oponente é um grade 3 ou maior, e você tem grade 1 no seu campo, o crítico dele se torna 2, então ele bate crítico 2, tá? Ele tem um alto no Vanguard uma vez por turno. No final da batalha que ele atacou e ele não foi boostado, você vai contra Blast 1. Você dá Rest em 3, grade 1 da sua back, né, da sua linha de trás, descarta uma carta da sua mão e ele stun. E com isso toda a sua front ganha mais 10.000, tá? 3 cópias do Santuário. Para finalizar a lista, 2 cópias do Solitary Knight Gancelot. O efeito do Gancelot, ele tem um contínuo no Vanguard, todos os seus blasters do Vanguard e Rearguard ganham mais 10.000. Os dois efeitos estão contínuos. E o segundo efeito dele durante seu turno, se o seu oponente é um grade 3 ou maior, os blasters da sua front row se tornam um círculo Vanguard, tá? Então, a ideia dessa lista é você vir de Santuário, né? Tanto com as Ashleys, no combinho com a linha de trás na back, e você dá a base de 5 ataques por turno, que você vai bater com a Ashley, vai pagar o custo dela, vai buscar a Lyle, dá cal, a Lyle vai entrar com crítico, então você vai ter um turno muito explosivo, né? Em cima do turno do adversário, muitas vezes em cima do grid 2. O Gancelot nessa lista, ele entra como volta, né? Caso aconteça do deck travar, você tem um Gancelot com os blasters para você fazer mão, gerar recurso de defesa e até combar junto com a Ashley também, tá? Então você tem tanto as opções de Gancelot com a Ashley e de Sanctuary Guard com a Ashley, tá? Agora vamos à revisão do deck e as considerações finais e opções de cartas que vocês têm para alterar na lista. Bom, então nós temos 2 Gancelot, 3 Sanctuary Guard, 3 Ashley, 4 Blaster Blade, 3 Lyle, 3 Wingspan, 2 Dvaroth, 1 Star Calton Petter, 4 Sicilos, 3 Baizal, 3 Mórbidos, 2 Tristan. A linha de triggers, 4 Heals, os 4 de Draw e os 8 críticos. Nosso starter. Então essa lista ela é uma lista consistente, você consegue fazer múltiplos ataques tanto no grid 2 e no grid 3 do adversário, dando uma certa vantagem dependendo do que você estiver enfrentando. O meta é uma lista muito agressiva, recomendo muito para vocês aí, né? E vou dar para vocês algumas ideias de alterações que vocês podem ter na lista que podem ajudar nessa situação, tá? Nós temos o Aghanis, tá? Pelo efeito dele de Counter Blast sobre Blast 1, você escolhe 2 unidades para ganhar mais 10.000. Se você não tem cartas físicas na damage zone, você faz o Counter Charge. Então ele comba muito bem com o Santuário, tá? Nós temos o Arqueiro, né? Como você vai gerar essa certa vantagem no adversário, você
pode até conseguir fazer no seu segundo ou terceiro raid, né, dependendo de como você for levando o jogo, né. O efeito dele, quando ele ataca, você paga o seu Blast 2 grade 3, você desce qualquer número de cartas da sua mão, elas vão entrar com mais 10, se você desceu 3 ou mais cartas, todos os ataques do seu adversário, é obrigatório defender 2 da mão para guarda, então serve até com a Ashley mesmo, tá? Você tem o Byron, tá? Pelo fato de sempre quando você der call de uma carta do seu campo, você pode... o poder dele é acumulativo, então ele sempre vai ganhar 3k. E pelo fato de uma vez por turno, se o oponente tem mais danos que você paga o seu Blast 1, é um Act na Real Guard, tá? Você descarta uma carta da sua mão e dá 2 draws. Então na linha de grade 3, tenho essas 3 cartas de recomendação. Na linha de grade 2, Loading Angel, pelo fato de combar também com o Santuário, né? Se você tiver poucas cartas na mão, no final do seu turno, se você tem 5 ou mais unidos contra o Blast 1, você manda ele para sua Soul e dá 2 draws, gerando mais recurso de defesa na sua mão. Caso você não queira usar o Lancelot e queira usar outra coisa, é uma carta que eu recomendo aí para vocês, tá? Você também tem o Gordon, né? Pelo fato dele dar power pros blasters, e se ele tá na mesma coluna, ele vai boostar. Então ele vai dar mais 5.000 pros blasters com o Lancelot. É uma carta que eu ajudo bastante. E na linha de grade 1 você tem Maron e Blaster Dagger. Blaster Dagger, pelo fato dele sempre voltar na mão quando um ataque irrita, né? Por conta do Lancelot, o Blaster vai ser Vanguard, então como o Blaster vai atacar, ele vai ficar voltando para sua mão. Então ele bate, o ataque irritou, você volta ele para sua mão, ajudando na sua defesa. E o Maron, pelo fato de você ter mais cartas na sua mão, pelo fato dos draws, e como você tem o counter charge do Baizal, e dependendo até do Aganis, né? Caso você rode os dois na lista, ele pode ajudar você nos seus draws, beleza? Bom, esse foi o deck profile de hoje. Espero que tenham gostado. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos chegar a mais de 100 inscritos. Menino White ficando por aqui. Agradecendo a todos. Tenham um ótimo dia e uma ótima semana. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau, obrigado e fui. Stand up, Vangado.